Bom dia, paz de Cristo. Hoje iniciaremos a nossa lição 6. Ainda não é o fim da nossa revista Palavra e Vida, Esperança em Tempo de Quarentena, né? Hoje são 25 de julho de 2021. Como já vimos anteriormente, né? Já participamos do estudo de 5 lições e agora é a lição 6, né? Estamos quase, podemos dizer, na metade, né, da nossa revista, né? Essa excelente revista que estamos estudando aqui em conjunto. Ainda não é o fim. A revista vai falar a lição de hoje, né? Tenham cuidado para que ninguém engane vocês. 2. Tenham cuidado na hora do sofrimento. 3. Tenham cuidado de aprender e saber o que o texto ensina. Muito importante, né? Estamos mergulhados na palavra de Deus, né? Fundamental para o cristão, né? Saber o que ouve na televisão e o que está realmente escrito na palavra de Deus. E tenham cuidado de orar e de vigiar, né? Oração é fundamental, né, para a nossa vida como cristão. Introdução. O assunto do capítulo 13 do Evangelho de Marcos é a iminente queda do templo, a volta de Jesus e o fim do mundo. Tem o seu equivalente em Mateus 24 e 25 e em Lucas 21. Jesus, ao sair do templo, viu um dos seus discípulos exaltar a arquitetura daquela construção. Este templo não foi o primeiro que o rei Salomão construiu e que mais tarde foi destruído pelo Império Babilônico. Nos dias de Jesus, o que temos é o segundo templo, que foi reconstruído no período persa, né, e remodelado por Herodes o Grande. A beleza do templo de Jerusalém era inquestionável. Ao ouvir o elogio dos seus discípulos a respeito da maravilhosa construção, Jesus, para a surpresa de todos, imediatamente prediz um julgamento implacável sobre aquela casa de culto e sobre toda a nação. Tudo será destruído, não ficará uma pedra em cima da outra. Ao profetizar dessa maneira, Jesus se alinha aos profetas do Antigo Testamento que também vaticinaram em seus dias contra a nação de Israel e o templo. Aqui eu até risquei, né, no PowerPoint, né, que é importante, ou seja, nenhum lugar de culto, então corta, nenhum ritual religioso corta, nenhum calendário eclesiástico poderá substituir o nosso relacionamento pessoal com Deus, marcado por um coração quebrantado e contrito, um culto em espírito e em verdade. Deus é a única fonte de nossa segurança e paz. Aqui, irmão, é tudo aqui na revista. Isso aqui é tudo, tudo para nós como cristãos, né? Não adianta, a gente sabe, né? Tem igrejas, né, de denominações que fazem grandes templos, né, muito bonitos, lindos, maravilhosos. Você entra lá, realmente você vai ficar fascinado, né? Mas isso não substitui o nosso relacionamento com Deus. Aquele templo não vai nos dar segurança, não vai nos dar paz, por máximo que ele possa ser fantástico, maravilhoso, esplendoroso, mas não é isso, não adianta. Aquilo é uma coisa material. A nossa única fonte de segurança e paz está em Deus, está em Jesus, né? Esse é o nosso relacionamento pessoal com o Senhor, né? Como também na vida, né? A gente trabalha, óbvio, quer ter coisas boas, mas isso não é garantia de felicidade. Muitas vezes a gente vê gente, vamos falar assim, do mercado financeiro, que ganham muito dinheiro e não são felizes, porque não tem Jesus, não tem Deus no seu coração, não tem o mais importante, irmãos, a salvação em Cristo, né? A vida eterna. Então, esse parágrafo aqui é tudo, irmãos. Não adianta você ter é, é, coisas materiais se você não tem Deus, né? Então a gente vê como exemplo, às vezes, muito ao contrário, pessoas muito humildes e são muito felizes, muito felizes. Por quê? Porque buscam Deus, têm relacionamento com Deus, oram, estudam a palavra. Então, assim, isso serve para a gente, né? Que óbvio, isso não quer dizer que a gente vai procurar ter coisas boas, mas isso não é o fundamental, não é o fundamental, entendeu? Até porque também, se nós temos coisas boas, temos que compartilhar essas coisas boas com os próximos, porque a gente sabe quantas pessoas estão na rua, irmãos, aí, nesse frio aí, sem nada, né? Sem um cobertor, sem um agasalho, né? E dormindo na rua, nesse frio aí de 10 graus, 17 graus aqui no Rio de Janeiro, que pra gente é muito frio.
Continuando a introdução, o templo e o culto que ali acontecia, a nação, tudo isso havia se transformado em um ídolo. Veja, um ídolo, uma veneração, uma idolatria. Ou seja, focaram naquele templo, né, naquela construção. Precisamos tomar cuidado para que o mesmo não aconteça conosco. Olha alerta da revista, do estudo. Os meios não podem se transformar no fim. O fim é Deus e o alvo é Ele, ou seja, o foco é o Senhor Jesus, né? Senhor Jesus é o nosso foco. Os discípulos ficaram tão impressionados com a palavra profética de Jesus que lhe fizeram várias perguntas. Quando comparamos com o texto de Marcos 13, 3, 4 com Mateus 24, 3. Irmãos, façamos também as lições que tem na revista, né? Ela tá lá, temos a cada dia uma lição para ser estudada. Descobrimos pelo menos 3 perguntas. Quando será a destruição do templo? Quando será a sua vinda com poder e glória? Quando será o fim do mundo? A resposta de Jesus a essas perguntas requerem cuidado especial, pois elas se encontram entrelaçadas, tecidas juntas. Os eventos mencionados neste texto parecem um só, perto um do outro, mas não são como montanha em perspectiva a horizonte distante. A sensação é que elas estão próximas, quando na verdade estão distantes. Jesus está chegando ao final do seu ministério aqui na Terra. Estamos em seus últimos dias. Há uma tensão espiritual e política. Os líderes judeus estão ao encalço de Jesus, querem prendê-lo e matá-lo. O Império Romano domina com a mão de ferro a Palestina. Qualquer tentativa por parte dos judeus contra Roma teria uma resposta implacável. Jesus faz a leitura correta de todo o drama político e religioso dos seus dias. Tudo será destruído. Há mais de uma dezena de imperativos nesse capítulo 13 de Marcos. Eles revelam não apenas a resposta de Jesus para as perguntas acima, mas o seu cuidado pastoral com a igreja, com a sua igreja. Tenham cuidado para que ninguém engane vocês. É muito triste ser enganado, mas muita gente tem sido enganada ao longo da história, porque tem acreditado nos sinais dos seus dias como sendo os sinais mencionados aqui por Jesus: guerra, rumores de guerra, terremotos e fome. Esses sinais aconteceram e acontecem em diferentes períodos da história. À luz da Bíblia, o período conhecido como últimos dias teve o seu início quando Jesus ascendeu aos céus. Precisamos tomar cuidado para não sermos enganados. Então aqui ele diz, né, que o período conhecido como os últimos dias, né, à luz da Bíblia, né, teve o seu início quando Jesus ascendeu dos céus. Precisamos tomar cuidado para não sermos enganados. É por isso que precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Não se precipite em dizer que Jesus vai voltar amanhã só porque hoje houve um tremor de terra ou rumores de guerra. Então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Tenham cuidado na hora do sofrimento. Há muitas pessoas que abandonam a fé em diante do sofrimento. Infelizmente, é verdade. As pessoas acabam abandonando a sua fé, a crença, né, que Deus está com ela, né? Infelizmente. A Bíblia ensina que é impossível uma vida sem sofrimento, mesmo quando a pessoa procura fazer tudo certo. Jesus, mais do que qualquer outro, nos ensina como enfrentar a dor e a perseguição sem se desviar do caminho. É na hora do sofrimento que mostramos ao mundo que não servimos a Deus em troca de bênçãos materiais. Deus não compra nossa fidelidade com favores. Caso fosse assim, nossa relação com ele seria mercantilista e o nosso caráter mercenário. Então aqui eu destaquei até em vermelho, né? Que não servimos de Deus em troca de bênçãos materiais. Se você está indo para a igreja pensando em servir a Deus em troca de que Deus vai te dar um carro, vai te dar uma casa nova, eu acho que não deve ser esse pensamento, né? Você tem que ir pensando que você vai servir a Deus, né? Porque Ele é o nosso Deus, é o que nos abençoa, é o que nos protege. E, por consequência, pode ser que Ele possa te abençoar também, mas não uma obrigação de que você vai fazer uma coisa para Deus em troca de outra. Isso não é o correto, né? Jesus nos ensina a fidelidade condicional a Deus, o seu Pai e o nosso Pai, perseverança na fé, na adversidade e o que se espera dos seus seguidores. Em um mundo que rejeita Jesus Cristo, precisamos estar preparados para enfrentar a perseguição como algo inevitável.
Então aqui vamos falar como é que vai ser. A melhor maneira de fazê-lo é vivermos cheios do Espírito Santo. Por isso Jesus nos diz, não se preocupe, quando a hora de perseguição chegar, diga ao Deus que lhe der para dizer. As palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Ele nos capacita quando ao que falar e quanto ao que fazer. Então, Jesus, né, e o Espírito Santo, no caso, nos capacita, né? Aqui, ele fala que vai nos capacitar no que falar e no que fazer. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas, por serem meus seguidores. Vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho. Tenham cuidado de aprender e saber o que o texto ensina. Então, vamos agora aqui na parte 3 do nosso ensino de hoje. O povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Uma pessoa sem conhecimento se torna vulnerável e pode ser facilmente enganada por falsos mestres. Há muitas pessoas que apresentam em nome de Jesus ou em seu lugar em diferentes tempos de nossa história. Elas podem confundir os crentes que não aprenderam bem a palavra de Deus. Satanás e seus servos operam sinais e prodígios com propósito maligno. Realizam plágios, imitações fraudulentas do poder de Jesus e torcem o sentido de suas palavras, com propósitos escusos. Então, bastante atenção, irmão. Bastante atenção para que aqui a revista está nos trazendo a lição de hoje. Aprendo, pois, a parábola da figueira. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que o tempo está perto. 4. Tenham cuidado de orar e vigiar. Não há como exagerar no valor de orar e vigiar. A oração é uma das marcas mais importantes da vida daquele que crê em Deus. A oração revela a nossa dependência de Deus e a nossa fé no caráter dele como provedor. Ele é a fonte que supre todas as nossas necessidades. Cabe aqui um ponto, foi interessante, né? Quando a gente viu lá o testemunho do pastor, né? No seu retorno, graças a Deus, à igreja, ele tinha criado uma sala de oração, né? E essa sala de oração depois foi também muito utilizada para orar pela saúde do nosso pastor. Então, como é importante, né? Estarmos orando, né, ao Senhor. Deus pode suprir nossas necessidades materiais, mas as maiores necessidades que temos são espirituais. Amor em um mundo cheio de ódio, esperança em um mundo sem esperança, alegria, paciência, sabedoria. Para tanto, é muito importante orar e vigiar. São duas coisas que precisam andar juntas na vida do crente. Elas precisam acontecer em todo o tempo, com perseverança, para que possamos estar em pé na presença do Senhor Jesus, no dia de sua volta. Tenhamos cuidado de orar e vigiar a cada dia como se fosse o último, como Jesus voltasse agora. Conclusão. Marcos 13 tem 3 perguntas. Coloquei aqui para os irmãos. Quando será a destruição do templo? Quando será a volta de Jesus? Quando será o fim do mundo? A resposta de Jesus, em resumo, são: ninguém sabe o dia e a hora, mas vocês precisam estar preparados, pois pode ser a qualquer momento. Aqui, né, no texto bíblico diz: só Deus sabe, nem o Senhor Jesus, nem os anjos sabem o dia da sua volta. Sabemos que a destruição do templo de Jerusalém aconteceu no ano 70 depois de Cristo, através de Tito. Contudo, a volta de Jesus e o fim do mundo aguardamos com oração e fé. Lembremos da história da mulher grávida que Jesus contou. Ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer, mas depois que a criança nasce, ela fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontecerá também conosco. Quando Jesus voltar, ficaremos cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de nós. As perseguições sofridas pela igreja primitiva à luz do Novo Testamento servem de alerta para nós, pois o mesmo que Jesus ensinou para ela se aplica ainda hoje. Os seguidores de Cristo compartilham com ele das mesmas perseguições, sofrimento, missão e morte, não apenas da glória da ressurreição e da vida eterna. Habitaremos com ele em um novo céu, olha, irmãos, que maravilha, e uma nova terra. Vamos, pois, continuar servindo com fé e amor. Estejamos prontos. Ele é a nossa alegria e esperança. Agora, irmão, vigiem e orem para pensar e agir. O que fazer para
que o tempo, a liturgia dos cultos e o calendário religioso da nossa igreja não tome o lugar do nosso relacionamento pessoal com Deus. Por que algumas pessoas são seduzidas por falsas doutrinas e falsos líderes? Fica aí a reflexão para os irmãos. Como fazer para ter profundidade na Bíblia, na oração e na vigilância? Precisamos mostrar ao mundo que não servimos a Deus em troca de bênçãos materiais. Como isso é possível em tempo de sofrimento? Fica também aí para a nossa reflexão. Eu termino aqui com uma lição fala, né, do volta de Jesus, com essa mensagem, né, da Bíblia, né, em Apocalipse 22:20, né, mensagem profética do retorno de Jesus. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, vem em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Um bom domingo para todos e a paz de Cristo.